Olá, você aluno do UNAR. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou o Robson, coordenador do EAD da instituição junto com o professor Adilson. Estou aqui para dar início oficial à turma 2306, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Estaremos apresentando uma palestra com o professor Fábio Patelli e o tema é as plataformas digitais e o capitalismo informacional. Então, para dar início à primeira palestra, eu apresento o professor Fábio Patelli. Ele é formado em comunicação social e tem mestrado em ciências da informação e comunicação. Tem experiência profissional na área de comunicação, informação, cinema, marketing e administração. Então, o tema da palestra é as plataformas digitais e o capitalismo informacional. Então, professor Fábio Patelli, uma boa palestra para você e para todos nós. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, antes de mais nada, eu vou desejar a todos vocês, antes de me apresentar, eu gostaria de desejar a vocês aí uma boa jornada, né? Vocês estão iniciando hoje os seus estudos aqui no UNAR, né? Junto conosco aqui, vocês vão começar essa jornada, né? Em busca do conhecimento, do aperfeiçoamento e onde a gente vai estar nos conhecendo, né? E compartilhando muita informação e conhecimento. Então, hoje, nessa abertura dos cursos, eu, professor Fábio Patelli, professor aqui dos cursos de graduação, né, e ensino à distância, eu gostaria de parabenizar todos vocês e desejar boa sorte, bons estudos, e espero que vocês possam aproveitar ao máximo essa oportunidade. Para alguns é a primeira vez, para outros é mais uma jornada nessa caminhada aqui do conhecimento. Então, eu gostaria de iniciar hoje, abrir, como se fizéssemos agora mais que uma apresentação, uma aula magna, né? Onde eu vou discutir com vocês um tema muito atual, eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é sobre o impacto da comunicação e, principalmente, essa nova apresentação, né, do capitalismo. Esse capitalismo que tem uma de suas formas, a sua forma talvez a mais atual, seja essa das grandes empresas de tecnologia, que são conhecidas também como as Big Techs, né? Então, hoje eu vou estar falando um pouco, vou estar apresentando para vocês um tema que eu vou falar sobre as plataformas digitais, as maiores plataformas digitais que nós usamos quase que diariamente, né? E sobre uma outra visão, né? Eu quero mostrar para vocês do ponto de vista empresarial e o impacto que essas empresas têm, tanto na economia como no próprio sistema, onde essas empresas não apenas distribuem aí os seus serviços, muitos deles são gratuitos, né? E existe uma outra visão que é mostrar o impacto dessas empresas no mundo, na economia e também formando esse novo capitalismo, que é um capitalismo informacional. Então, nós vamos mostrar um pouco, eu espero ser bem conciso aqui, vou tentar, é um tema muito vasto, é um tema relativamente novo e que tem uma bibliografia e também alguns filmes, documentários, filmes de ficção que retratam um pouco dessa realidade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, né? E eu gostaria que vocês verificassem. Na verdade, eu estou lançando aqui hoje, como vocês estão iniciando os seus estudos, é, são, é um tema que ele tem várias subdivisões ou subtemas sobre essa questão do impacto dessa nova forma de se fazer, de compartilhar informação e conhecimento e mostrar um pouco de algumas polêmicas, né, que existem sobre essa
grande novidade, digamos assim. Então, a minha intenção é apresentar para vocês um tema central e os subtemas desse assunto, e assim que vocês tiverem, independentemente dos cursos que vocês escolheram, eu acredito que vocês terão que desenvolver algumas atividades, né? Aliás, muitas atividades. Essas atividades complementares, onde vocês terão que apresentar para a instituição, e mais do que nada, vocês vão, para muitos de vocês, né, vai ter o início da vida acadêmica, né? Para aqueles que não conhecem ainda, e onde vocês terão que fazer inúmeras pesquisas, fazer leituras, onde vocês terão que fazer resumos, apresentação, que vai ser convalidado com umas horas de atividades complementares, e também, por que não, um campo novo do conhecimento, onde vocês podem se aprofundar e se inteirar, né? A partir do que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Bom, antes de mais nada, então, mais uma vez, desejo para todos vocês aí, sejam bem-vindos ao NAR, e espero que nós possamos compartilhar aqui um pouco do conhecimento meu e o de vocês também aqui ao longo dessa jornada. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vocês agora estão me vendo ali pequenininho lá em cima, mas tá aí. Então esse é o nosso tema de hoje. Deixa eu só ver se eu consigo trazer um pouquinho mais para cá, para não atrapalhar. Olha lá. Então, o tema de hoje são as plataformas digitais e o capitalismo informacional. Lembrando, esse tema é muito vasto, eu espero apenas fazer uma introdução, por que não uma breve introdução, né? Então vamos lá. Bom, eu só ver aqui, nós estamos tendo um pequeno probleminha. Muito bem. Eu vou ler para vocês um trecho de um livro que foi publicado recentemente, que lá no final da nossa apresentação eu vou colocar ali, deixa eu só alocar isso, botar um pouquinho mais para cima. Eu vou apresentar depois para vocês esse livro. Esse livro chama O Valor da Informação. Depois eu apresento a capa, o autor, a editora que está publicando. Bom, eu vou ler esse trecho aqui para vocês, que eu acho que a gente vai conseguir fazer uma boa introdução com esse trecho desse livro. Então, assim, a importância social e econômica que essas plataformas, né, as plataformas digitais, desempenham, ela é significativa. O problema, no entanto, é a tendência de naturalizar a apropriação dessas tecnologias como plenamente positiva, né? Olvidando as relações de exploração na qual se inserem e que remete diretamente às novas configurações do capitalismo e também da sociedade contemporânea. Então, esse trecho aqui, eu acho que é um bom início para as nossas reflexões aqui de hoje. Então, assim, toda vez que falamos sobre tecnologia, eu acredito que vocês, na maioria das vezes, eu também, como entusiasta do tema, gosto muito de tecnologia, assuntos relacionados à comunicação e informação, eu procuro sempre ver o lado positivo, porque muitas das tecnologias são disponibilizadas e elas oferecem grandes, não só melhorias no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ou mesmo nas nossas relações sociais, né? Então, existe, claro, sempre uma tendência de enaltecer, alguns até exageram um pouco, mas sempre há uma natureza de valorização e principalmente passar uma imagem sempre extremamente positiva da introdução das novas tecnologias. E nós, como brasileiros, nós gostamos muito de nos relacionar com as tecnologias, né? O brasileiro gosta muito de usar. Muitas vezes a gente só não usa mais por falta de recurso técnico, muitas vezes, né? Muitos lugares a internet ainda não chega com uma qualidade aceitável, e também, em alguns casos, o alto custo que isso pode envolver, né? Dependendo da região onde a gente mora, né? Ou trabalha. Bom, então, partindo desse princípio, né, eu não vou fazer uma apresentação aqui que fica falando apenas de aspectos positivos. Eu vou trazer para vocês uma visão que eu acredito que é uma tendência dos últimos tempos e futuramente, que é para onde o conhecimento, a forma como a gente adquire conhecimento, a gente tem que tratar isso, né? Que é através do senso crítico, despertando em vocês não só o senso crítico
mas uma forma crítica da gente adquirir conhecimento, sempre tentando dialogar com o conhecimento, as informações, tentando observar o outro lado desse conhecimento ou dessa informação, né? Quando eu falo crítica, eu não estou falando de uma maneira diferente da forma positiva, de uma maneira negativa. O que eu quero tratar aqui é que a gente possa abordar de uma maneira mais, digamos, completa qualquer assunto ou qualquer discussão que possa surgir, né? Que a gente trate assim os dois pesos aí do assunto. Eu acho que fica aqui uma dica para vocês que toda vez que vocês se depararem, principalmente com uma questão, principalmente as novas que vocês vão estar sendo apresentadas agora, procurem observar sempre qualquer assunto por uma abordagem crítica. Eu acredito que vocês vão ter um outro tipo de relacionamento com o conhecimento. Fica aqui a minha dica. Bom, esse quadro aqui, vocês estão vendo, para quem já fez ou vem da área de administração, por exemplo, para quem já estudou RH, podemos dizer, ou assuntos pertinentes à história do trabalho, do mundo do trabalho, sociologia do trabalho, vocês já devem ter visto nas aulas de história alguma coisa sobre o assunto que é pertinente, né? A importância que são as revoluções industriais. Provavelmente nas aulas de história vocês viram, né, uma parte, um capítulo muito importante das aulas relacionado ao tema da Revolução Industrial. Então, assim, antes de apresentar para vocês o que foi a indústria 1.0, 2.0 e assim por diante, até chegar nos tempos de hoje, é importante lembrar de uma forma que eu acho que talvez vocês não tenham ouvido falar, ou talvez não tenham sido apresentados a esse tema dessa forma como eu vou falar para vocês agora. Quando falamos de revolução industrial, costumamos tratar de um período que vai ali no século XVIII, né? Transição do século XVIII para o século XIX, onde uma série de inovações sociais, econômicas e, principalmente, nesse caso que eu estou abordando aqui, tecnológicas, trouxeram uma mudança significativa para a vida de todo mundo, que dura até hoje, inaugura um período histórico muito importante, que é a idade contemporânea, que, do ponto de vista histórico, é o que é o período que estamos vivendo, que começa em 1789, né, com a Revolução Francesa, mas vocês estão vendo aí que um pouco antes esse processo, a história, tudo se processa durante um período, e um período que pode ser maior do que aponta os livros de história, né? Aqui a gente percebe que essas inovações elas trouxeram todas essas mudanças, mas o que ela marca historicamente, o que ela cria definitivamente, é o início do capitalismo, propriamente dito, né? O período anterior, que é a Idade Moderna, né, onde podemos dizer que um grande fato foi a descoberta do Brasil, a dita descoberta da América, né? Alguns historiadores podem questionar isso aí, mas inicia-se um processo aqui onde um sistema econômico não se limita apenas a ser um sistema econômico e que propicia mudança na vida das pessoas. Esse período mostra, do ponto de vista histórico, antropológico, econômico, que o homem passa, antes de mais nada, a produzir muito, em função das mudanças tecnológicas, principalmente. E essas mudanças, lógico, teve uma série de razões, uma série de motivos que proporcionaram isso, foi a mudança, né, política, da organização do espaço, onde a Revolução Francesa também é conhecida como a Revolução Burguesa, né, onde a burguesia toma o poder, né, e a partir de então o capitalismo começa a se desenvolver. Bom, esse período é visto também por alguns historiadores, é dividido em períodos distintos dessa
Revolução Industrial. Então, assim, numa primeira fase, onde a gente coloca aqui como indústria 1.0, vamos entender antes de mais nada que, do ponto de vista que eu estou trazendo aqui, eu estou falando de revolução industrial, de um ponto de vista do impacto tecnológico e o impacto na vida de todo mundo, né? Não vou me alongar muito nisso aqui, não, porque geraria certamente outros debates aqui. Como a intenção é fazer uma apresentação ao tema, então vou tentar resumir. Mas, assim, a indústria 1.0 é o período inicial, é quando começa a ser desenvolvida a primeira fase da mecanização da indústria, né? Lógico que trouxe uma série de mudanças ao mundo do trabalho, teve todo um impacto que foi sendo modificado graças à luta também dos trabalhadores e tudo mais. Então, essa primeira etapa é uma etapa onde predominava a tecnologia na indústria da mecanização, da força a vapor. Não era só na indústria. Se a gente for ver a revolução nos transportes, por exemplo, né, um meio de transporte que revoluciona nessa etapa é a invenção, né, a adoção do modelo das ferrovias, onde nós temos ali o modelo da força do trem movido a vapor, as conhecidas Maria Fumaça, né, Maria Fumaça. Depois, quase 100 anos depois, já no século XIX, inicia uma outra fase, que é a indústria 2.0. Então, a produção em escala ela aumenta, ainda muito mais, e ali é adotada a linha de montagem, que depois, no século XX, principalmente com a industrialização, a indústria automotiva, Harry Ford revolucionou a linha de montagem, onde a gente já viu em vários filmes, como, por exemplo, aquele famoso filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos. Aqui também aparece uma nova forma de energia que vai movimentar essa indústria, o capitalismo. Que temos, então, a eletricidade, né? Não só nas ruas, como também chegando à indústria. E a combustão, né? A combustão, grande revolução da combustão, é o motor movido a combustão, é o caso da indústria automotiva, que se inicia no final do século XIX, mas ela pega para valer no início do século XX. Depois, a gente dá mais um salto no tempo aí, de aproximadamente 100 anos, e chegamos no século XX, onde temos aí uma fase conhecida também como a indústria 3.0. Então, ali a gente continua tendo a linha de montagem, só que agora a linha de montagem, por exemplo, na indústria automotiva, ela é feita, a gente sabe até hoje, né, por linhas que são muitas vezes mistas, né, entre seres humanos que comandam os robôs, as máquinas, né? Isso já vem de um tempo para cá. Os computadores também, os softwares mais sofisticados começam a ser trabalhados também nessa linha de montagem e começa a ter altos ganhos de produtividade. Ou seja, aqui, do ponto de vista do trabalho, mais uma vez, como qualquer mudança tecnológica, a tecnologia chega no primeiro momento, é aguardada, digamos assim, compartilhada, mostrada a todos como um grande benefício, por exemplo, de fazer atividades maçantes, atividades repetitivas que muitas vezes causavam problemas de saúde nos trabalhadores, ali, provoca a liberação, a libertação dos trabalhadores. Mas, por outro lado, onde a máquina chega e ela consegue executar o trabalho que um homem ou vários desempenhavam, ela tem um impacto direto, por exemplo, no desemprego. E também aqueles que vão trabalhar, que precisam se qualificar num mundo mais competitivo. Essa competição ela é desigual, a gente vê aquela discussão em cima do tema, por exemplo, da meritocracia, um tema polêmico, né? Que muitas vezes a ideia é também uma ideia positiva, uma ideia para muitos até interessante, justa para alguns, mas que muitas vezes causa uma falsa simetria, né?
do que as pessoas podem desenvolver, muitas vezes, dependendo de quem defende essa ideia, você vai proporcionar a uma parte da população a não integração a esse novo modelo, porque muitas não conseguem se ajustar, se formar. Não é por uma questão de vontade própria, existe toda uma questão social por trás disso, econômica, né? O racismo estrutural, e assim por diante. Né? Não infelizmente, não dá para a gente alongar isso, também são temas muito interessantes. E depois chegamos à fase da indústria 4.0, no fim do século XX, início do século XXI, né? A gente já está na segunda década do século XXI, e esse tipo de sistemas, uma parte da indústria, porque isso a gente ainda está em processo de desenvolvimento, então não podemos dizer que toda a indústria já é feita por sistemas cibernéticos, internet das coisas, utilização das redes, inteligência artificial, sim, né? A gente é um tema que vem surgindo já principalmente do final do ano passado para cá. A gente ouve falar muito desses algoritmos de inteligência artificial entrando numa nova fase, onde o grande exemplo disso seria talvez o tal do chat GPT. Enfim, é uma outra discussão. Então, essas são as fases da indústria. Tem alguns autores que até colocam uma fase a mais aí, fases intermediárias. Mas, para início de conversa, isso aqui acho que já ajuda a ilustrar bem o que a gente vai ver pela frente. O que seria, então, o capitalismo digital? Né? Quando a gente lembra de digital, a gente lembra de dados, informação digitalizada, banco de dados, né? E muitas vezes a gente tem nas empresas banco de dados onde estão armazenadas inúmeras quantidades de informações, informação digitalizada, né? E assim por diante. Então, o que a gente vai tratar aqui está mais em cima desse tema. O capitalismo, na segunda década do século XXI, onde a gente está agora, ele iniciou uma conversão para uma espécie de capitalismo digital baseado em dados. Eu coloquei aí o dadinho simbolizando que é o dado do jogo. Vocês devem ter visto que a apresentação aqui, do ponto de vista gráfico, o design feito em cima da estética do jogo Monopoly, conhecido na minha época como Banco Imobiliário, né? Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, né? Muito popular. E é um jogo, o Monopoly, ele é um jogo que simboliza muitas vezes o próprio sistema capitalista, né? Onde é vencedor do jogo quem detém um monopólio. No caso do jogo, você está comprando, adquirindo, e basicamente são imóveis, propriedades, né? Então, aquele que comprar mais e conseguir alugar e obter lucro, né, no jogo, se ele não for preso, porque você pode ser preso também, é um jogo que é interessante, porque de alguma maneira a gente vê numa proporção ali simbólica e tudo mais, a natureza do sistema. E é importante lembrar que até esse jogo Monopoly, ele existe em várias versões, né? Tem versão em cartas, a versão do tabuleiro, tem versões adaptadas assim para o Brasil ou de personagens assim conhecidos, principalmente das crianças, né? Mas é um jogo popular no mundo inteiro. E ele tem uma versão digital também, né? Digitalizada. Então, até o próprio Monopoly, um jogo que já tem mais de 60 anos, também tem sua versão analógica, digamos assim, com o dado, né? Você joga, tem. Eu sei que recentemente teve uma mudança que o jogo não tem nem mais o dinheirinho, né? Agora você já tem tipo uma espécie de cartão de crédito que você passa na maquininha. Então, o dinheiro do jogo também já foi virtualizado, né? Enfim, é só para a gente ilustrar mais aqui a nossa conversa. Bom, vou falar também agora sobre economia digital, né? Então, eu trago aqui um trecho de um documento, de um relatório feito pelo Banco Mundial, né?
que mostra o seguinte, isso aqui é de 2018. A grande maioria dos dados que existem hoje foi criada apenas nos últimos anos. Isso aqui é um outro relatório da IBM. O desafio é extrair valor dele e colocá-los para funcionar para as empresas, governos e indivíduos. As empresas estão dispostas a pagar quantias cada vez maiores por nossa atenção em sites de mídia social e para explorar os dados que produzimos. Que é o seguinte, o Banco Mundial é uma instituição que, na maioria das vezes, ela defende o sistema capitalista, e geralmente ela, digamos assim, nos seus famosos relatórios, ela faz uma análise que geralmente ela tem uma visão positiva de muitas dessas mudanças que tem na economia, por exemplo. Nesse caso aqui, ela faz um contraponto, né? Ou seja, tudo bem, a informação, a grande maioria dos dados que estão sendo produzidos hoje faz com que a gente se prepare para poder extrair mais informação para benefício de empresas, para os governos, os indivíduos. Mas quem disponibiliza essa, esses, essa tecnologia, e a gente sabe que é gratuita, né? Você vai abrir uma conta, por exemplo, lá do e-mail do Gmail, ou do Outlook, que é da Microsoft, é gratuito, né? E daí a gente pensa assim, poxa, mas se é gratuito, o produto sou eu, né? Quer dizer, meus dados, as minhas informações, até onde tem limite isso aí? A gente sabe que as empresas, elas colocam, disponibilizam muito do que fazem com esses dados. Mas parte dessa informação, ela vem de muita luta também, de pessoas que estudam, pessoas, políticos, né? Pessoas que estão preocupadas com o uso indiscriminado dos dados, que muitas vezes nós não sabemos como eles são utilizados. Existe uma face escura da Lua, né? Tem uma parte clara aqui e tem uma outra que ninguém consegue ver. E hoje, o que movimenta a economia, o sistema, quer dizer, por um lado, a gente abre uma conta no Instagram, no Facebook, no antigo Facebook, né? Você vai lá, compartilha seus gostos pessoais, o grupo de amigos, existe ali os sites, desculpa, os perfis que a gente segue, o que dá um like, né? E os algoritmos, que são softwares super sofisticados, eles direcionam o conteúdo daquilo que ele julga que, baseado no nosso comportamento diante da tecnologia, ele pode prever, né, alguns comportamentos e principalmente coisas relacionadas ao consumo, né? A gente tem que lembrar que hoje, por exemplo, o Google, o Facebook também, são empresas que uma grande parte do lucro vem da publicidade. Antes a gente ouvia falar que os grandes canais de TV, rádio, conglomerados de comunicação tinham, de alguma maneira, uma espécie de monopólio da, da publicidade, né? Quer dizer, baseado em audiência, o anunciante pagava para ter o seu produto ou sua marca exibida nos comerciais no intervalo da programação de um meio de comunicação, e dali vinha uma parte significativa dos lucros, né? Só que hoje mudou. Então, hoje, essas grandes empresas, Big Techs, os buscadores, né, e tudo mais, eles detêm um monopólio, se é que a gente pode dizer assim, porque uma grande parte dessa fatia da publicidade vai para essas empresas, né? Então, isso está sendo muito discutido na atualidade. E parte desse lucro vem da onde? Quanto mais esses algoritmos trabalham em função da publicidade, essa publicidade nas redes sociais, por exemplo,
ela é feita a partir do tempo de atenção que esses aplicativos fazem com que a gente não consiga descolar, por exemplo, do celular, né? Do TikTok e assim por diante. Vamos passar para o próximo aqui e vamos falar agora sobre o que são essas plataformas digitais. Então, assim, conceitualmente, podemos dizer que as plataformas, como diria o professor Sérgio Amadeu, tem um livro dele que eu vou indicar aqui para vocês, ele costuma dizer isso aqui, que as plataformas digitais elas são um tipo de arranjo econômico. Então, empresas como o Google, a Meta, que agora é Facebook, Instagram e o WhatsApp, formam, entre outras empresas, um grande grupo econômico, né? Então, é um arranjo econômico, é um modelo de negócio, que é isso que a gente acabou de falar agora, um modelo onde eles disputam a nossa atenção, né? Baseado em coleta de dados. Alguns dados a gente sabe já autorizando, por exemplo, o uso dos cookies, né? Que a gente vê quando a gente está acessando os aplicativos, mas esses dados muitas vezes são muito mais do que aquilo que a gente conscientemente vê que está inserindo ali, né? E isso aqui foi tirado de um livro aqui que é o Platform Capitalism, o Capitalismo de Plataforma, do Nick Cernek, também indicado pelo professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Então, as plataformas são infraestruturas digitais que permitem a interação de dois ou mais grupos, oferta e procura de um determinado produto ou serviço. Posicionam-se essas empresas como intermediários, que reúnem diferentes usuários. Quem são os usuários? Quem usa o serviço? Clientes, anunciantes, prestadores de serviço, produtores, fornecedores e até mesmo objetos físicos. Isso aqui foi escrito por um autor que não é brasileiro em 2017. E esse assunto é atual ainda. O Banco Mundial também no seu relatório colocou essa constatação aqui sobre a economia digital. Importante para a gente fazer algumas reflexões. A economia digital se tornou mais intensiva em informações e até mesmo os setores tradicionais da economia, que movimenta a economia, como petróleo, gás ou serviços financeiros, estão se tornando orientados por dados, ou seja, petróleo, gás, né, são matrizes de energia, energéticas. Sem petróleo e gás, a gente não tem transporte, por exemplo, né? Falando do caso do petróleo e gasolina, mas petróleo também é base da indústria petroquímica, plástico e assim por diante. Serviços financeiros, as maiores empresas até então são empresas conglomerados econômicos, que ainda são dominantes, né, no mundo inteiro, que detêm uma grande concentração de riqueza, concentração de recursos, né? Mas mesmo essas empresas, elas também estão trabalhando em função e para a produção de dados, de informação. Isso é a grande mudança. E aí vem a questão, o que são as Big Techs? Big, em inglês é grande, techs, abreviação de technology, né? Tecnologia. Então, as Big Techs nada mais, nada menos são do que grandes empresas de tecnologia. A gente vai ver quais são as maiores já. Elas desenvolvem serviços inovadores, né? A gente, por exemplo, que é mais velho como eu, vai lembrar que lá no começo, início dos anos 2000, mais precisamente em 2004, começa a ter o fenômeno das redes sociais. Já existiam, mas talvez não numa escala tão grande
no mundo inteiro, como foi o caso do Orkut. Vocês lembram do Orkut? Falecido Orkut, né? Faleceu por volta de depois de 2010, quando o Facebook chega arrebentando, né? Então vamos exemplificar para os mais novos. Orkut é o Facebook de antigamente, né? Bom, e os brasileiros adoravam, principalmente o Brasil, era um país apaixonado pelo Orkut. Quando o Orkut apareceu, muitas revistas impressas, pessoal, que é mais novo tem que lembrar, já existiu um dia revista impressa, sabe? Banca de jornal. Banca de jornal vendia, além de cartão de telefone, em época de Copa do Mundo, figurinha, também vendia revistas. Impressionante isso. Muitas delas estão sendo digitalizadas, né? E perdendo uma parte significativa do público, da audiência e também do patrocínio, da publicidade. As Big Techs, então, elas entram oferecendo serviços inovadores, eles são empresas que crescem incrivelmente, tanto seu valor de mercado, né? Quer dizer, as empresas passam a valer mais, elas estão lá na Bolsa de Valores e crescem, e muitas vezes elas são supervalorizadas, muitas vezes por produto que a gente, num primeiro momento, fala, elas valem tanto dinheiro, né? E elas passaram a dominar não só o mercado que atua, mas também passaram a ressignificar toda a forma como a gente se comunica, armazena e utiliza informações, né? Então, assim, um aspecto importante desse tipo de empresa, de alta tecnologia, é que elas acabaram criando um monopólio. O que é um monopólio? É o domínio significativo de um setor, onde você praticamente não tem concorrência, ou uma concorrência muito restrita, né? E quando há monopólio na economia ou em determinados setores, né, do sistema, você passa a ser, esse modelo passa a ser predominante. Ou seja, essas empresas, elas não só impactam positivamente em nossas vidas, oferecendo serviços gratuitos e tudo mais, como passa a exercer outras questões, como, por exemplo, lidar com uma influência cada vez maior, né? Como as pessoas, as empresas, os governos passam a decidir, tomar decisão em função dos dados que elas armazenam, comercializam e muitas vezes utilizam dados para alimentar o sistema que vai trabalhar com dados. São os casos desses algoritmos e as máquinas de aprendizado. Essa coisa está bem, digamos assim, entrando um certo tecnicismo aí, mas a ideia aqui é apresentar o tema. A gente não vai aprofundar em nada. E a gente fica com a questão, aquela pulga atrás da orelha. Poxa, mas já que elas são tão influentes, tão poderosas, elas têm os dados, elas obtêm muitas vezes os dados e informações preciosas sobre a vida das pessoas. Agora, como é que eles utilizam isso e conseguem não só influenciar a vida e a forma como o sistema se reproduz, e como passa a ocupar e monopolizar cada vez mais o próprio sistema, né? Quem são essas empresas, essas big techs? Então, tem uma sigla, principalmente nos Estados Unidos, isso aqui é mais conhecido, que é GAFAM. Então, vocês já devem estar reconhecendo aí esses logotipos, essas logomarcas aqui. Primeira logomarca é do Google. Então, é a letra G. G de GAFAM. Segunda letra é A, de Apple. A Apple, que fez a grande disrupção, né? Quer dizer, a grande inovação da Apple foram várias, mas digamos que aquela que impacta as nossas vidas mais diretamente é a criação do smartphone, o lançamento do primeiro iPhone lá em 2007, quase 16 anos atrás. Quando a Apple lançou esse modelo de celular,
que na época a gente falava mais smartphone mesmo, né? Antes do iPhone, o celular servia apenas para fazer ligações e mandar algumas mensagens, né? Depois do iPhone, todo celular que era feito para falar, agora ele se torna o quê? Um produto tecnológico de convergência digital. Isso hoje a gente para e fala, o que é isso? Bom, ouvimos música, assistimos filmes, séries e tudo mais no celular. Foto, hoje, talvez a maior parte dos aparelhos que são comercializados, a grande inovação está na capacidade de armazenamento, processamento de dados, né? E qualidade na foto, né? Principalmente isso. Então, a grande mudança aqui que a Apple proporcionou foi isso. E tem inúmeros serviços e formas que também eles utilizam os dados. Talvez menos ou mais do que outras empresas. Podemos discutir isso depois. O F é de Facebook, né? Facebook agora, assim como as outras empresas que a gente vai ver aqui, elas formaram um conglomerado maior ainda. Facebook é uma empresa, por exemplo, do grupo Meta, né? Que a gente conhece o Instagram e o WhatsApp, entre outros produtos. Dessas hoje, talvez a empresa que perdeu mais valor de mercado, em função de algumas polêmicas que aconteceram nos últimos anos. A Amazon, né, que começou como uma empresa de venda e-commerce, venda online de produtos ainda nos anos 90, hoje se tornou também um conglomerado de comunicação, né? A Amazon tem um próprio sistema de streaming de produção e também exibição de filmes e séries, onde tem como concorrente direto a Netflix. Então, alguns serviços aqui da Amazon, muitos de vocês já conhecem. A última empresa, que é a letra M, de GAFAM, é a Microsoft. A Microsoft, de todas essas empresas aí, talvez ela, junto com a Apple, sejam as mais antigas aqui, né? E também agora teve uma série de mudanças, é uma empresa que sempre cresce, e talvez hoje em dia, além do pacote Office, uma das coisas que faz a Microsoft crescer muito é o mercado de games, do entretenimento, né? Onde talvez o assunto mais popular aí dos últimos tempos seja um processo de aquisição que através do Xbox, né, que é a marca de videogame da Microsoft, aquisição de uma empresa chamada Activision, que produz games. Talvez o game mais famoso para quem gosta de game como eu é o Call of Duty, né, um jogo de tiro, de guerra, que é produzido pela Activision e que vem movimentando o mercado de games, lembrando que o mercado de game hoje, em termos de lucratividade, movimentação de recursos, ele é mais rentável do que o mercado do entretenimento de filmes. As empresas de game hoje ganham mais que a Disney, com Marvel e tudo mais. Há um tempo atrás, durante a pandemia, eu fiz um levantamento e fiz uma apresentação falando sobre a cultura gamer. E, nesse contexto, o que mais me impressionou nesse levantamento foram os números impressionantes da indústria do game. Para vocês terem uma ideia, para quem mora em São Paulo, eu estou no interior de São Paulo, mas assim, para quem mora em São Paulo, o tradicional estádio do Pacaembu, que foi privatizado aí recentemente, tem um projeto de modernização do estádio. Esse estádio foi feito na década de 50, 40, né? Para a Copa de 50, se eu não me engano. E é um estádio muito simpático, bem localizado em São Paulo, enfim. E nesse novo projeto, embaixo de uma das arquibancadas, vocês podem procurar depois na internet, existe uma parte do estádio que vai virar uma espécie de shopping, escritórios e tudo mais. E embaixo de uma das arquibancadas está sendo feita agora
um projeto de uma espécie de arena, um grande telão e um espaço com capacidade de até 5.000 pessoas, se eu não me engano, para as pessoas assistirem jogos de esportes, dos esportes de games, que vem atraindo uma grande audiência em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, olha como tem assunto isso aí. A Amazon, que a gente está falando aqui, uma das empresas que o grupo da Amazon comprou, que a gente vai ver depois num gráfico aqui, no infográfico, é uma empresa que quem joga conhece, chama Twitch, que exibe jogos, pessoas jogando, né? É uma plataforma, uma espécie de rede social, se a gente pode falar assim, de game. E a Amazon adquiriu, né? E efetua uma série de promoções em parceria aí com fabricantes de games através de plataformas, né? Que é o Prime Gaming, é um produto que ela oferece também ali. Enfim, esse mercado ele está em constante movimento. Ó, esses dados eu atualizei hoje para fazer essa apresentação. Esses dados foram publicados esse ano na revista Forbes, a famosa revista dos bilionários, né? É uma revista que traz muitos rankings, e principalmente a gente consegue ver nessa revista, no site, tendências da economia e do mercado, né? Quais são as maiores empresas mais valiosas, a gente começa a ver aonde está indo o dinheiro, né? Nesse caso, o Google, então a gente tem aí, das 10 maiores marcas, as marcas mais valiosas do mundo, a gente tem pelo menos 4, tirando o Facebook hoje, que estão nesse ranking. Para vocês terem uma ideia, outras empresas que estão ali, por exemplo, a Walmart, uma rede de supermercados presente aqui no Brasil, já foi mais presente. A gente tem também empresas da área de financeira, tem um banco, esqueci o nome, um banco chinês, famoso e grande, está lá. Google, Amazon, Microsoft e Apple. Google, quase, ó, se a gente for ver aqui, Microsoft vale quase 200 bilhões de dólares, a marca. A Amazon, o Google e a Apple, cada um deles com quase 300 bilhões de dólares cada um. Se a gente somar aí, vai dar quase 1 trilhão de dólares. Somar só essas três. Somar as 4 já passa de trilhão. É muito dinheiro. E a concentração dessas empresas, elas tende a cada vez mais aumentar. Por isso que a gente eu trouxe esse tema para abrir aqui o início dos estudos de vocês, porque daqui dá para a gente tirar muitos temas para a produção de trabalhos, levantamento de dados e pesquisas sobre produtos, softwares, aplicativos que a gente usa no dia a dia e que muitas vezes a gente não reflete sobre o impacto dessas novas tecnologias e também o tamanho do negócio, né? Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vocês estão vendo esse logo aí? Vou ficar no meio. É a Alphabet. A Alphabet é a holding, o grande conglomerado de empresas do Google. Lógico que o Google é a marca, o carro-chefe aí, mas os vários serviços e produtos Google hoje são produtos, serviços da Alphabet. Então, do lado aqui, a gente vê o Google é uma empresa que foi fundada em 1998, né? Do ponto de vista histórico, olha só, o Google não tem nem 30 anos, né? E já é uma empresa de 300 bilhões de dólares. O Google chega no Brasil, abre seu escritório aqui no ano de 2004, né? Junto com o falecido Orkut, apesar que era outro, né? Era um funcionário do Google que criou o Orkut. Em 2005, o Google compra a marca Android, todo celular que não é Apple, o sistema iOS, todos os outros do mundo inteiro, a grande maioria, né, é sistema Android.
e é do Google. Em 2006, o Google compra o YouTube que revolucionou a forma como a gente vê entretenimento. TV, hoje a televisão foi para a internet, a TV foi para o YouTube. Rádio, hoje em dia eu gosto muito de ouvir, por exemplo, o jogo de futebol no rádio, né? Mas hoje a gente não tem nem aparelho de rádio, né? É difícil encontrar. Então muitas emissoras de rádio estão lá no YouTube. Quando a gente não tem o aplicativo do próprio rádio para baixar, vê no YouTube, transmissão de jogo de futebol pelo YouTube. Eu vejo bastante. Em 2012, Google compra a Google Drive, onde é um grande servidor, né, de computação, onde o Google começa a trabalhar com computação em nuvem, né? Computação em nuvem é armazenamento de dados em grandes bancos de dados que ficam nos Estados Unidos. Esse causa um outro problema, que a gente nem vai discutir aqui, mas eu vou fazer uma indicação de leitura, que é os dados que são produzidos aqui no Brasil, coletados, eles vão para servidores que não estão no Brasil, vão para os Estados Unidos. E lá eles são trabalhados por máquinas poderosíssimas que processam essa informação através dos famosos algoritmos e emprega muitos trabalhadores, muita mão de obra especializada que não é brasileira, que trata nossas informações lá e muitas vezes sem nossa autorização, né? Não estou nem generalizando, estou falando muitas vezes. Mas é um outro tema que é tratado como colonialismo de dados, né? Quer dizer, você pega informação de um país e leva para outro, trabalha mão de obra qualificada, desenvolve tecnologia em outro lugar. E o benefício não fica no lugar onde produz muitas vezes os dados. Então, é uma outra relação na economia, tecnologia, que impacta diretamente não só a nossa vida no dia a dia, mas também a questão do emprego, né? Qualificação e recurso que poderia ficar aqui. Outro tema interessante para discussão futura. Em 2015, o Google cria a Alphabet, que é a empresa que nós estamos vendo aqui, em cima, e por meio de anúncios, aquilo que eu tinha falado anteriormente, o Google hoje, através de YouTube, através do próprio Google, o buscador de informações, consegue gerar a maior parte da sua receita, dos lucros, através de anúncios, através da publicidade. Em 2019, por meio de anúncios, está ali, ó, conseguiu, por meio da sua plataforma, conseguiu atingir uma receita de 162 bilhões de dólares. É um monstro, né? É muito dinheiro. Só de pensar nisso, minha cabeça buga. Desculpa. Aí temos a Apple, preciso subir um pouquinho aqui. Não, vou para cá, será que vai dar certo? Vamos fazer uma mudancinha aqui. Ó. Então, aqui a Apple ela foi fundada em 1976. A Apple desenvolveu, a Microsoft também, mas principalmente a Apple desenvolveu o modelo de microcomputador pessoal, o famoso PC. Né? Quer dizer, a Microsoft ficou mais conhecida como a empresa que desenvolvia o software que ia no PC, no computador da Apple. É outra história. Fica aqui dica para vocês procurarem depois aí. A Apple comercializa através de seus celulares, computadores, serviços como o iCloud, que são as informações que ficam basicamente no celular que vão para a nuvem, quer dizer, vocês estão vendo até o desenho ali. Cloud em inglês é nuvem, né? Embaixo, acho que dá para ver, ó. É a nuvem, quer dizer, é um grande servidor, banco de dados, onde fica fora do Brasil também. O Apple Pay, não muito conhecido para quem faz compra ali, que utiliza o serviço da Apple, e a App Store, né? Onde você baixa os aplicativos e tudo mais, principalmente que vai no iPhone. Parte de hardware, né? Quer dizer, a parte do produto em si, você tem ali o iPad,
invenção da Apple, quer dizer, a gente tem da Samsung, de outras marcas, o famoso tablet, mas quem criou a tecnologia foi a Apple. O iPhone, que é o smartphone, o primeiro smartphone, o Apple Watch, que hoje já a concorrência tem, né, modelos Android aí, principalmente feitos pela Xiaomi, empresa chinesa. Os fones de ouvido para celular caríssimos, AirPods. Meu sonho é ter um AirPod, mas vai ser muito difícil ter. Muito caro, né? A Apple TV. A Apple TV é um aparelhinho que a Apple inventou e que hoje também já mudou para um serviço de streaming de filmes da Apple, que tem uma série muito legal lá que chama Ted Lasso. Recomendo a todos, sobre um técnico de futebol. Então pode e assim por diante. Então aqui, em 76, a Apple é fundada. Em 1980, ela lança o Apple II e começa a entrar no mercado mundial de venda de microcomputadores. Em 1984, tem um grande lançamento, isso tem até propaganda no YouTube que vocês podem ver lá, que é o Macintosh, mas virou Mac, né? E o iPhone em 2007, que eu já falei, em 2010, o iPad. E o Meta, vamos mudar aqui novamente, olha só. A Meta, que é o Facebook, com o Facebook Messenger, muito utilizado em outros países, o Instagram, o WhatsApp, né, entre outros aí. O Facebook também é uma empresa nova, uma empresa de 2004. Ano que vem, Facebook faz o quê? 20 anos, hein? Facebook 20 anos ano que vem. 2023. 2007, o Facebook chega no Brasil, mas nessa época quem estava bombando era o Orkut, hein? Em 2010, tem o lançamento do filme a rede social, né? Que conta a história do Mark Zuckerberg e a criação do Facebook. Importante lembrar que um sócio importante do Zuckerberg foi um brasileiro, né? E que hoje é uma das pessoas mais ricas do Brasil. Em 2012, o Facebook compra o Instagram. Em 2014, o WhatsApp, muito usado aqui no Brasil. Em 2019, ela conseguiu gerar uma receita de 71 bilhões de dólares. O Google ganhou mais através da publicidade, né? E em 2021, 2 anos atrás aí, a Meta, né? É a empresa que controla as outras empresas metaverso do Facebook. Aqui, vou ficar embaixo agora, hein? Tem a Amazon, tem até um gráfico aí que eu achei muito simpático, do império do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, né? Uma das pessoas maiores bilionários do mundo. Atualmente, a Amazon comercializa no site da Amazon.com brinquedos eletrônicos. Aqui no Brasil também, quando começou, era só livro, né? E também um grande varejo. Nos Estados Unidos, por exemplo, sério, tem o grande diferencial da Amazon é a distribuição de produtos, né? Então, em 1994, a Amazon é fundada. Olha só, o ano que vem também a Amazon faz 30 anos. 30 anos. Em 2012, a Amazon chegou ao Brasil. E em 2017, expansão dos negócios deixa de vender apenas livros, principalmente no Brasil, né? Então, ali a gente vê. Já está até desatualizado, né? Porque a gente vê que. Não sei se dá para ver aqui certinho. Mas tem o Twitter fazia parte de uma das empresas aqui do grupo, né? E agora é de um outro bilionário, o Elon Musk, que tem a Tesla, a empresa lá de carro e tudo mais. Ele comprou o Twitter, é uma polêmica. É um outro tema interessante para vocês pesquisarem, fazerem trabalhos aí. Certamente seus orientadores vão adorar e muito aí esses temas, né? Ali temos do lado esquerdo ali o Twitch, que eu falei para vocês de game, Alexa, que é hoje a Amazon produz muita tecnologia, né? Tem o Kindle, que tem um aqui, vou mostrar para vocês. Eu adoro o Kindle. Kindle é a plataforma de livro. Eu estou lendo aqui a biografia do Maurício de Souza. Eu adoro quadrinhos, né? Estou lendo aqui o Kindle. Então,
que no site da Amazon você pode comprar livros no formato eletrônico, livros muito baratos, muitos livros gratuitos. Eu baixei muita coisa legal essa semana aí. Eu gosto de ler o livro físico, adoro. Vocês estão vendo aqui no meu escritório, eu gosto. O cheiro, eu gosto de folhear, eu gosto de fazer marcação, eu gosto de grifar meus livros, fazer anotações. No Kindle a gente faz também. Mas o Kindle, por exemplo, eu gosto de levar em viagem antes de dormir, por exemplo. Às vezes fica acendendo luz, né? Eu prefiro a luz que vem que eu posso controlar aqui do meu Kindle, né? Esse é um produto da Amazon, um produto bacana, também coleta informações. Eles sabem a velocidade que eu leio os livros que ele marca aqui. Por exemplo, eu fico assustado com isso. Ele me fala quantas horas eu li durante o mês, ele me traz essas informações também. E o Jeff Bezos também fica lá. Os servidores dele ficam lotados desse tipo de informação também. Bom, entre outras empresas, por exemplo, tem a IMDb, que é uma empresa que, por exemplo, quando você assiste filme na Amazon, Prime Amazon, você pode, por exemplo, na hora que você pausa o vídeo, você pega e consegue direcionar, por exemplo, em cima do nome de algum diretor ou ator do filme, e os dados que tem sobre esse. Isso não tem na Netflix, isso tem só na Amazon, no Prime. E são dados de outra empresa do Jeff Bezos, que é o IMDb, que é um grande banco de dados, um site, né? De informações sobre filmes, séries, atores, atrizes, todo mundo que movimenta a indústria do entretenimento. E é uma empresa do grupo Amazon também. Então, quer dizer, ele se preocupa também e certamente consegue obter muito recurso e informações, mesmo que elas sejam concernem ao mundo dos filmes. Então tem a Alexa, que é a internet das coisas, que a gente pode dizer que é aquele aparelhinho que você dá comando para um monte de coisa na sua casa, mas a Samsung, que não estamos abordando aqui, também faz. A LG também faz. Enfim. E a Microsoft, mudando de novo aqui para cima. A Microsoft, que o grupo tem a Nokia, né? Lembram da Nokia, mais velho que o meu? Muitas pessoas tiveram o seu primeiro celular, o celular Nokia, né? Nokia, empresa finlandesa, agora faz parte do grupo da Microsoft. Tem o Bing, que é o buscador é o Google da Microsoft. O quase falecido Skype e o LinkedIn, que é uma rede social profissional, que aqui no Brasil tem muita gente que usa, no mundo muito usado pelos americanos e alguns países da Europa, e a marca Xbox. Eu confesso que eu sou fã de games, eu tenho games Xbox, eu tenho três aqui, que são também pequenos computadores, é muito mais que videogame, né? A gente sabe que o mais vendido é o da Sony, que é o PlayStation, mas a única coisa que eu gosto para valer da Microsoft é o Xbox. Ele não trava. É incrível. Bom, os 10 maiores redes sociais são informações do ano passado, né? No mundo, Facebook. No Brasil, Zap Zap, 165 milhões de utilizadores. O YouTube aqui com 2,5 bilhões. No mundo, no Brasil, 138 milhões, é igual, segundo lugar. No mundo, o WhatsApp, 2 bilhões. Temos que lembrar que a Índia utiliza bastante também, um país de mais de 1 bilhão de habitantes. Aí tem aqui o WeChat. O WeChat seria uma rede social chinesa, né? É o WhatsApp chinês. Só tem na China. Assim como tem o TikTok é chinês, mas tem o TikTok para chineses, digamos assim. Chama Douyin, que é a nona maior rede social do mundo. Então, TikTok para todo lado aqui.
E o Facebook Messenger, sabe aquele Messenger do Facebook? É ele aí, ó, muito utilizado também. E no Brasil, Pinterest, rede social que eu gosto muito, que a gente, principalmente para quem trabalha com precisa de quem trabalha com design, pessoas que gostam de fazer artesanato, bricolagem, né? Mexer, enfim, é uma rede social de imagens, compartilhamento de imagens, mas mais direcionadas. Aí eu gosto de ver muita propaganda antiga lá, por exemplo, né? Muita coisa bacana. Vou passar rápido aqui. Provavelmente essa apresentação vai ficar no YouTube. Estou falando do YouTube. Eu acredito que vai ficar no YouTube. Antes, as apresentações ficavam no Facebook, da, na, na, na conta da UNAR. E a gente provavelmente vai estar lá. Então você vai poder depois, se estiver no YouTube, pausar e ver essa apresentação aqui com mais tempo. Qual o poder das Big Techs? Então, quando a gente usa a maioria de serviços, né, a gente disponibiliza dados mais sensíveis, né, quer dizer, coisas sobre o nosso comportamento, a forma como a gente pesquisa na internet. Essas empresas, elas sabem exatamente quais são as nossas aflições, os nossos medos. Por exemplo, você está no meio da madrugada, ela sentiu uma azia, vai lá no Google, faz uma pesquisa, pronto, o Google tem como levantar que horário que você tem azia, já pode deduzir através dos seus algoritmos que tipo de problema você pode ter que aflija uma parte considerável das pessoas que têm a mesma idade que você, e assim por diante, né? É um universo incrível. Aqui falamos sobre o impacto econômico do monopólio dessas big techs, então, que pode ser ruim para um cliente, pode ser bom para eles, né, em relação aos preços, assim por diante. Estou falando rápido aqui, estou meio que pulando essa parte. Como limitar o poder dessas empresas? Aqui é uma parte interessante. Eu vou me deter ao caso do Brasil, mas assim, para diminuir o poder dessas empresas, o que é muito difícil, a gente está vendo aqui no Brasil, no caso da pele das fake news, né? Precisa haver regulamentação. Isso para alguns é polêmico, né? Principalmente para aqueles que gostam de fake news, que disseminam fake news, se aproveitam disso. Muitos deles, grupos econômicos, até grupos religiosos, são contra a regulamentação de algumas dessas empresas, né? Então, assim, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, muita coisa está sendo feita em prol da regulamentação. Regulamentação não é censura. Tem que ficar bem claro isso. Censura é você vetar conteúdo, principalmente, né? E muitas vezes de forma inquestionável. Eu estou tirando porque eu mando, pronto, acabou. A regulamentação não. A regulamentação é impor limites num campo, num setor importante da economia, do comportamento, que até hoje tem nada ou muito pouco de regulamentação, né? Por exemplo, hoje em dia, se você abre a torneira da sua casa e sai água suja, provavelmente você vai ver se tem algum problema na caixa d'água. Agora, se não tiver, alguém é responsável por isso. Geralmente é a prefeitura ou a empresa que é responsável por saneamento. Alguém vai ser responsabilizado por isso. Hoje em dia, a gente teve a época da pandemia. Muito foi disseminado de informações sobre fake news, muita coisa mentirosa sobre as vacinas, por exemplo, né? Quanta gente morreu fazendo o tratamento prévio, alternativo, que disseminou o uso de cloroquina ou de ivermectina, que eu conheci ivermectina como Ivomec, né? Quer dizer, remédio para matar parasita, verme de gado, de animal de grande porte, usado para prevenir um, uma, um vírus
tão perigoso, tão letal como foi o caso da Covid, é outro assunto para se discutir. Mas, obviamente, eu tenho posicionamento contra esse tipo de disseminação de notícia falsa. E muito do que foi divulgado não tem fundamentação científica, né? E eu, como professor, defendo, sim, a ciência, né? A ciência, o método científico, acima de tudo, que muitos de vocês vão se deparar pela primeira vez com o método científico, a forma como a gente a metodologia, a forma como a gente faz pesquisa e tudo mais, né? A questão dos monopólios tem que ser regulamentada, a proteção dos dados, o caso da pele das fake news tem conteúdo relacionado a isso. O debate sobre censura e fake news é um debate importante. E a questão fiscal, quer dizer, esses caras pagam imposto? Eu pago. E essas empresas pagam? Enfim. Então, assim, há uma necessidade de regulamentação das plataformas, isso tem que ser amplamente debatido, eu defendo isso. Alguns defendem que não pode haver nenhum tipo de regulamentação, outros defendem uma autorregulamentação. É um tema que precisa ser muito discutido. Aí vou falar um pouco sobre a lei das fake news, que vem tomando a pauta aí dos meios de comunicação. O artigo 1º do projeto de lei das fake news diz: esta lei estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência de redes sociais e de serviços de mensageria privada, interessante isso, mensageria privada, através da internet para desestimular o seu abuso ou manipulação com potencial de dar causa a danos individuais ou coletivos. Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet, né? Tem muita gente aí desavisada, ou muito espertinha também, que fala que vai ter censura, que vão proibir a gente de ver tudo na internet. Mas, na verdade, a lei das fake news, mais do que responsabilizar quem não sabe usar ou usa sem responsabilidade alguma, de maneira criminosa, é de oferecer mecanismo de transparência na internet. A gente saber, né, que tudo tem um limite, né? Eu lembro que tinha uma época, na época da pandemia, que muita gente apareciam vídeos de gente se cortando, jovens, né? E isso se disseminou muito na, nos aplicativos, em redes sociais, principalmente. E aí, como responsabilizar quem dissemina esse tipo, compartilha esse tipo de informação, né? Olha como estou falando rápido de um assunto tão envolvente, né? Tão complexo. Peguei aqui algumas notícias aqui que surgiram no início do mês de maio, sobre o próprio Google aqui no Brasil fazendo campanha, o Twitter também fez, Facebook também, sobre campanha contra a pele das fake news, uma coisa descarada, aberta, que eles colocaram de alguma maneira nas redes sociais, dizendo que o projeto de lei pode piorar a internet. Quem colocou isso foi o Google, né? Então, assim, Google exibe em sua home texto intitulado PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Ô, Google, porra, meu, eles fizeram isso, né? Isso aqui foi uma notícia que eu peguei do site Metrópolis, mas vocês podem ver amplamente, foi divulgado isso na internet, nos meios de comunicação, né? É um absurdo isso, né? Aqui no dia 15 de maio, esse mês de maio foi tomado por esse assunto, né? A urgência na votação da PL das fake news. E aí o presidente do Google no Brasil, ele tinha marcado de comparecer para estar no debate, né, sobre essa questão, mas ele cancelou de última hora porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu um inquérito para investigar diretores como esse aí e do Telegram sobre campanhas contra a pele das fake news. Então, o cidadão aí aprovou
essas campanhas disseminando fake news contra fake news, né? E aí o nosso amigo aqui não participou, está sendo investigado aqui e acho que foi uma medida, a gente pode discutir o papel do STF e tudo mais, mas nesse caso eu acho que é um debate que vem boa hora. E acho que tem que ter regulamentação para coibir esse tipo de abuso econômico, né? Econômico e tudo mais das Big Techs. A União Europeia recentemente também aprovou uma legislação favorável à regulamentação das Big Techs. O que está sendo proposto no Brasil já é feito, proposto também na Europa. Então, não tem nada que faça com que tenha tanta polêmica, achando que o Brasil tem uma ditadura, escambau, quanto existe já em outros países, países que usam bastante também acesso à internet e tudo mais, a regulamentação. Nada mais justo. O mundo civilizado exige isso. Né? Não tem nada a ver com censura. Isso é um absurdo. Esse discurso tem que se debater mais, inclusive para divulgar mais isso, que é muito importante. Acusações, processos que algumas dessas empresas vêm sofrendo nos Estados Unidos. Então, a Apple, por exemplo, uma polêmica que aparece nessa discussão, que a Apple promovia a cobrança de 30% dos desenvolvedores de aplicativos, né, que iam colocar seus produtos para serem vendidos na App Store, e que a Apple estava proibindo os concorrentes dos seus aplicativos produzidos pela Apple de estar sendo oferecido dentro da App Store, né? E é uma forma de concorrência desleal. Porque é engraçado, alguns liberais aí, eles gostam de falar que, poxa, eu sou contra todo tipo de regulamentação de censura, onde está a liberdade, democracia, tudo mais. Mas o capitalismo raiz, né, vou dizer assim, o liberalismo, ele prega, né, a livre concorrência. Como é que um grande ator, né, um player do mercado vai lá e fala, não, eu não admito concorrência dentro da minha tecnologia, aqui dentro do meu aplicativo. Você não vai vir aqui e vender seus produtos concorrentes, eu vou monopolizar dentro do meu próprio aplicativo. Ué, isso vai contra o próprio princípio do liberalismo, né? Para os liberais. Facebook também, muito polêmico, parte até da perda de recursos aí, de investimentos do Facebook, vem aí das acusações do famoso Comitê Antitrust, lá nos Estados Unidos, né? Então, práticas desleais contra a dominância, quer dizer, monopólio, né? Nas redes sociais, e o descaso do Facebook em relação ao uso dos dados, né, dos seus usuários. Tem um filme, vou indicar aqui no final, para quem não conhece ainda, que fala sobre o famoso escândalo da empresa Cambridge Analytica, quando o Facebook, através dessa empresa, aliás, o Facebook ofereceu dados a essa empresa, e essa empresa trabalhava na campanha do ex-presidente americano, o Donald Trump, e que ele usou muito dessa informação aí, que beneficiou a campanha dele, o uso ilegal de dados provenientes das redes sociais do Facebook. Um escândalo sem precedentes. A gente vai ver depois aqui nas dicas de filmes, logo no final aqui da nossa apresentação. Google e Amazon também, agressão sistemática ao livre mercado. Engraçado, muitas vezes essas empresas que defendem a liberdade sem limites, né? Democracia, tal, elas não toleram livre mercado, que é o princípio do liberalismo, do capitalismo, né? Ao comprarem serviços de empresas de terceiros, de modo a atuarem no maior número de setores possíveis e frearem a concorrência, né? A concorrência desleal, né? E que coíbe, né, os concorrentes.
E aqui no Brasil tivemos um certo avanço com a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que entrou em vigor em 2020, que garante a proteção, né, aos usuários de quem usa redes sociais, de quem entra na internet, da exposição e utilização dessas empresas de dados. Quer dizer, a gente tem como hoje utilizar a lei para responsabilizar algumas situações que as empresas, alguns abusos que essas empresas podem cometer. Não só as big techs, mas empresas que se utilizam de, de dados dos seus usuários. Então, isso aqui é um avanço considerável. E agora, eu ia para cima aqui, ó. Dicas de livros. Encerrando a apresentação, vou passar dicas de livros. Primeiro livro que eu coloco aí é esse aqui. A Era do Capitalismo de Vigilância. É um livro sensacional. Você vai precisar de um pouco de tempo e dedicação para ler, mas é um estudo, um levantamento de dados, de informação feito pela professora Shoshana Zuboff. No YouTube vocês podem encontrar algumas entrevistas, inclusive com legenda, onde ela resume basicamente o que é tratado nesse grande estudo aqui que ela realizou lá nos Estados Unidos. É um livro que está vendendo bastante aqui no Brasil e vem oferecendo muitas palestras e discussões que falam sobre esse tema. Tem muita coisa que foi levantada nesse estudo aqui sensacional. Então fica uma dica aqui: A Era do Capitalismo de Vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder, que discute basicamente muita coisa que eu trouxe para essa apresentação, está aqui nesse livro. Então fica a dica aí, e ao mesmo tempo que eu faço a referência, uma das referências bibliográficas que eu tive aqui. Temos dois livros aqui. Um deles, olha só, O Valor da Informação, de como o capital se apropria do trabalho social na era do espetáculo e da internet. É um livro que está sendo publicado pela editora Boitempo, que vem criando uma coleção chamada Estado de Sítio. Alguns dos seus livros tratam de questões sobre o uso indiscriminado de informações, de dados e tudo mais. São vários autores. É um livro, fica aqui uma dica, um livro muito interessante. E o outro livro de um autor que eu citei aqui durante a apresentação, onde também peguei muita informação do professor Sérgio Amadeu, lá da Universidade Federal do ABC. Esse livro vocês podem baixar, ou comprar, né? Melhor, comprar no site da Amazon, a versão eletrônica dele para você ver no Kindle ou em outros aplicativos aí. Esse livro está sendo, por, se não me engano, R$ 8, perto de R$ 8. Eu acho que eu baixei ele gratuitamente no site da internet. Se vocês pesquisarem, eu acho que dá para baixar ele gratuitamente. O Sérgio Amadeu escreveu um livro sensacional que chama Tudo sobre Todos: Redes Digitais, Privacidade e Venda de Dados Pessoais. Ele pesquisa muito, está pesquisando ultimamente muito esse assunto, esse tema sobre colonialismo de dados. É muito interessante. E ele tem um podcast, eu esqueci o nome do podcast dele, tem no YouTube, vocês podem procurar. Eu esqueci o nome, Tecnopolítica, eu não lembro. Mas digita o nome dele lá, ele é uma pessoa que dá muitas palestras, é uma pessoa muito popular nesse tipo de discussão. É muito legal ver ele falando sobre sistemas, muito interessante. Fica aqui minha dica. Entre outros livros dele também, tá? Dicas de filmes, eu não sei, porque eu vou falar agora de Netflix, e às vezes a Netflix tira do, do, do ar isso aqui, não oferece mais esses filmes. Eu acho que esse aqui ainda tem. O Dilema das Redes. É um documentário sensacional para vocês que vão ter que assistir filmes aí. Olha, vou até lembrar, vocês que vão estudar agora, nas atividades complementares, os livros valem 10 horas. Então, ó, já
São 30 horas aí dos livros que eu mostrei. E aqui são 3 horas. Mesmo o filme tendo 1h30, vocês terão acreditados ali 3 horas computadas de hora atividade. O Dilema das Redes. Então fica aqui minha indicação. Ó, é um livro que mostra sobre o impacto das redes sociais, nessa questão da uso das redes. É bacana. Vocês têm que assistir esse filme. E o filme que eu citei aqui, talvez o mais famoso aqui, que fala sobre esse caso do Donald Trump, que é o Privacidade Hackeada. Esse caso também teve desdobramentos também na campanha de presidencial 2018, né? Então, é um documentário de quase 2 horas que mostra como a empresa de dados Cambridge Analytica se tornou o símbolo do lado sombrio das redes sociais após a eleição de 2016 do também sombrio Donald Trump, né? Bom, tem outros filmes, mas para começar, vamos colocar os clássicos aqui, filmes recentes e que tratam de temas muito interessantes que abordamos aqui hoje, né? Então, eu vou, deixa eu deixar de compartilhar aqui com vocês, ó. Opa, interrompeu o compartilhamento. Voltando aqui. Eu vou encerrar, então, agora a minha apresentação, desejando a todos vocês, assim, vou deixar uma mensagem positiva para vocês aqui, que esse tema, apesar de eu ter falado rapidamente, por causa do tempo também, né? Eu tratei com muito carinho, eu gosto muito desse tema, esse tipo de debate é muito interessante. Compartilho com vocês e gostaria que vocês anotassem, fizessem anotações aí e procurem ler livros que falam sobre o tema. Tem muita coisa na internet interessante que fala sobre esse tema, e esses filmes eu acho que são imperdíveis e vocês terão muito assunto para debater aí durante um bom tempo. Então, deixo o meu abraço, boa sorte para vocês nessa caminhada que se inicia agora, e deixo o meu abraço para todos vocês e até mais. Em nome do UNAR, eu agradeço o professor Fábio Patelli por essa palestra bem interessante e atual. Informo que ela estará gravada no YouTube, no Facebook e no nosso ambiente virtual em Mediateca. Então, dou aqui como encerrado esse nosso encontro virtual. Um bom final de semana e até breve.